Salve galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, bem-vindos ao Guilherme Resolve. E hoje nós vamos resolver um exercício muito legal de circuito Zoom, trabalhando um pouquinho aqui com os conceitos de um circuito RC com fontes, resposta completa de um circuito, né? E o mais interessante desse exercício é que ele dá um contexto para o circuito. Então esse circuito aí, ó, ele vai ser projetado para disparar um alarme, onde o alarme ele foi representado aqui para você no circuito, ó. Deixa eu dar uma destacada nele aqui para você, já está bem destacado, né? Mas não custa reforçar. O alarme é esse resistor de 4 kΩ que está bem aqui, pessoal. E ele vai ser disparado quando a corrente que estiver passando por esse resistor exceder um determinado valor, certo? Vamos ler o problema aqui, pessoal. Eu estou com um exercício, foi enviado por um amigo meu lá do Facebook. É muito interessante esse problema, adorei esse problema. Ele é o problema prático 7.19 do livro Sadico, uma das principais referências de circuitos elétricos. Vamos ler o problema e começar a entender como é que ele está funcionando, né? Então ele diz para a gente assim, ó. O circuito RC dessa figura é projetado para operar um alarme que ativa quando a corrente através dele, do alarme, exceder a 120 microamperes. Se R, olha para o circuito ali, pessoal, R, observem onde eu estou passando a setinha do mouse, o R aqui é uma resistência variável. E ele deu ali embaixo para a gente o range de variação desse R. Então o R ele pode assumir valores de 0 até 6 kΩ. É isso, né? Um potenciômetro ali, um trimpote, sei lá, alguma coisa desse tipo que você consiga variar a resistência no circuito. Então, se R está nessa faixa de variação, determine o intervalo do retardo de tempo que o resistor variável pode proporcionar. Vamos entender, pessoal, porque a priori pode ser meio confuso, mas eu espero deixar isso bem claro, certo? Ele me disse lá no enunciado que quando a corrente que estiver passando por esse resistor aqui, que é o alarme, a resistência de 4 kΩ é o nosso alarme, quando essa corrente atingir o valor 120 microamperes, o alarme vai disparar. Moral da história, demora um certo tempo, para que essa corrente aí, ó, que a partir de agora eu vou chamar ela de IR de T, ó, vou escrever aqui, só para a gente dar nome aos bois aqui, ó. Eu vou chamar essa corrente aqui de IR de T, e é claro que ela depende do tempo. Então, ó, demora um tempo para que essa corrente IR de T atinja 120 microamperes. E qual que é a moral da história aqui? Eu preciso calcular esse tempo. Qual que é o tempo que a corrente demora para que... qual que é o tempo, né, que essa expressão aí demora para que a corrente que está passando por esse resistor, pelo alarme, atinja 120 microamperes. Agora, onde entra a resistência R nessa história? Essa resistência aqui, ó, se você observar bem, essa resistência R, ao alterar o valor dessa resistência R, eu estou mexendo diretamente na constante de tempo do circuito. Então eu estou alterando automaticamente o tempo que a corrente IR de T demora para assumir o valor, para atingir o valor 120 microamperes. Certo? Então, em outras palavras, eu estou dizendo isso aqui, né, pessoal? Formalizando aqui matematicamente. Ó. A minha resistência R, vou escrever aqui embaixo do circuito, ó, ela está variando de 0 até 6 kΩ, né? Ela pode variar, assumir valores aí de 0 até 6 kΩ. Pô, pessoal, agora vejam, ó, isso aqui vai me dar um intervalo de retardo de tempo, né? Então vejam, se eu colocar a resistência R valendo 0, o meu circuito aqui, a minha corrente IR de T, ela vai demorar um certo tempo para que a corrente atinja 120 microamperes. Então esse tempo aqui eu vou chamar de T1, ó. E aqui a gente traça os nossos intervalos, conforme vocês estão vendo aqui. Esse tempo de atraso, vamos dizer assim, né? Esse tempo, ele varia aí de T1 até T2, perdão, vou chamar de T2 aqui, que é o limite superior, certo? Então, ó, quando eu coloco 0 no valor da resistência variável, então eu vou colocar aqui para você, ó, 0 no resistor variável, o tempo que a corrente IR de T demora para atingir o valor 120 microamperes vale T1, e quando eu coloco 6 kΩ na resistência variável, esse tempo aqui vale o tempo T2. O que o exercício está me pedindo? Calcule T1 e T2. É isso que ele está me pedindo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, assim, vai ser bem chato esse exercício, ele é bem maçante, porque a gente vai fazer vários procedimentos duas vezes. O primeiro deles, nós vamos supor R igual a 0, e no segundo, R igual a 6 kΩ. Perfeito? Só que antes disso, tem um truquezinho aqui, ó. Mais uma coisinha que a gente vai ter que usar, e eu já vou jogar isso logo de bandeja para você. Notem que nesse circuito aqui, ó, eu estou marcando aí para você no circuito, tem a presença de uma chave. Ele chamou de S, lá no probleminha também, ó. Chave S, exatamente. Tá? Essa chave, ela vai fechar. E a partir do instante que essa chave fecha, eu vou começar a contar o tempo. Tá? Vamos imaginar que essa chave vai fechar em t igual a 0.
certo? Um pouquinho antes de t igual a zero, como é que estava o circuito? Se você observar bem, ó, o circuito está desalimentado, né? Porque a chave aqui ó, matou a energia do circuito. A fonte de 9 volts não está ligada no circuito. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Ele quer me dizer que a condição inicial desse capacitor aqui, ó, o capacitor antes dessa chave ter sido fechada, a tensão no capacitor vale zero. Esse capacitor estava descarregado. E nós vamos ter que usar isso daqui a pouco, tá? Então, portanto, eu já posso inferir aqui, ó, através dessa chavezinha, que o VC, que é a tensão, né? O capacitor a gente trabalha com tensão, né? O VC no instante zero, que é a condição inicial do circuito, da expressão temporal no capacitor, quanto que ela vale? Essa tensão aqui, ela vale 0 volts. Estou assumindo que o capacitor estava descarregado, né? E aí depois que você fecha a chave, aí começa a energizar o circuito. Mas para isso a gente precisa da condição inicial. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui agora. Vamos fazer o mesmo passo aí, basicamente, 2 vezes, começando aqui por R igual a 0. Vamos fazer detalhar um pouco mais aqui em R igual a 0. Aí depois, quando nós trocarmos o R para 6 kΩ, a gente faz mais rápido todos os procedimentos. Beleza. Qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? O objetivo é calcular a corrente que está passando por esse resistor de 4 kΩ. Só que, qual que é a grande saída, né? Antes mesmo de calcular essa corrente, IR de T, eu vou chamar aqui de IR de T, eu não vou olhar para ela agora. Eu vou olhar para a tensão no capacitor, certo? Que está aqui, né, pessoal? Tensão no capacitor. O capacitor de 80 microfarad que está aí no circuito. Ó. Eu vou olhar para a expressão temporal desse cara aqui, ó, VC de T. Porque ele tem toda aquela história, né, da teoria, porque o capacitor não permite variações abruptas de tensão, então eu posso dizer que o V0- é igual a V0+, então é para esse cara que eu vou olhar. Tudo meio que vai depender da expressão temporal aí do capacitor. Então é para ele que nós vamos olhar no circuito. Perfeito. Então nós vamos em busca, em outras palavras, né, dessa tensão aqui. Porque se eu obtiver essa tensão, eu consigo calcular a corrente IR de T, que é a corrente que está fluindo aí pelos terminais do resistor de 4 kΩ, que é o nosso alarme. Perfeito. Vamos lá. Agora vamos lá, pessoal, fazendo R igual a 0 aqui, né? R igual a 0, vejam que esse resistor aqui, ó, ele praticamente morreu, ele virou um fio, certo? Então, ó, vou pegar aqui o resistor e vou trocar ele simplesmente por um fio. Pronto, ó, peguei o resistor e troquei ele por um fio. Agora, pessoal, vamos em busca da nossa querida resistência aqui, da nossa querida tensão no capacitor. Vejam que aqui nós temos um circuito RC com fontes. E aí a gente pode usar aquela história da resposta completa de um circuito RC com fontes. O que me diz a teoria, né? A gente não precisa provar isso, senão ficaria gigantesco o vídeo. Mas basicamente, ó, a tensão no capacitor que eu chamei ali de VC de T, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ó. O VC de T, ele pode ser escrito como a soma de duas respostas independentes. Uma delas é o Vn de T, que representa ali o transiente de energia, né, a resposta natural do circuito, mais um determinado Vf, aqui, que diz respeito à resposta forçada desse circuito, que depende da fonte que está alimentando o circuito. Beleza? E notem que aqui ó, eu nem coloquei um Vf de T, a rigor, né, de um caso mais geral você colocaria ali o Vf de T, dependendo do tempo também, mas nesse caso ele não depende do tempo, porque o Vf representa a resposta forçada do circuito, forçada pelas fontes. Então representa aí o regime permanente e no caso em corrente contínua, né? Notem que a fonte que está alimentando o circuito aqui, ó, é uma fonte contínua, constante, um valor constante. Então esse Vf aí também não vai depender do tempo. E o Vn de T, obviamente, ele depende do tempo, pessoal. Esse Vn de T representa o transitório, o regime transitório aí de energia, é a resposta natural do circuito, que tem aquela carinha exponencial. Esse cara aí não depende da fonte, e isso é muito interessante, porque vai nos permitir quebrar essa análise em duas etapas, certo? Vamos lá, pessoal. Ó. Esse cara aqui, então, só escrevendo aqui mais uma vez, ó, esse Vn de T ele é escrito da seguinte forma. Ó, ele é um A vezes o exponencial de menos T dividido por tal, onde tal é a constante de tempo do circuito. Posso escrever aqui embaixo rapidinho. Ó, tal é igual a R vezes C, produto aí da resistência pela capacitância. E já já a gente chega lá. E mais um determinado Vf, que é a resposta forçada ali no circuito.
Qual que é o objetivo, pessoal? Vamos em busca dessas duas respostas aqui, ó. Vamos quebrar esse circuito em duas partes, que é muito mais fácil de ser analisado. Vamos começar pelo VF, que o VF é bem mais fácil de se trabalhar. Como é que a gente obtém o VF, pessoal? O VF, ele é obtido quando o tempo, o tempo tender ao infinito. Quando você tende o tempo ao infinito, a resposta natural ela morre com o tempo. O transitório de energia ele vai a zero quando o tempo tende a infinito. E a partir desse instante, o circuito passa a operar em regime permanente. E como esse circuito está sendo alimentado por uma fonte contínua, para ter tendendo a infinito, esse circuito passa a operar em regime permanente de corrente contínua. E em regime permanente de corrente contínua, o capacitor ele tem um modelo bem característico, né? Ele abre o circuito, ele bloqueia a corrente contínua. Então a gente pode trocar esse capacitor aqui por um circuito aberto. E aí quem que eu tenho que determinar aqui, pessoal? Eu tenho que determinar quem é o VF, que é a tensão que está caindo no capacitor. Belezura? Tá aí, pessoal. E como é que eu determino essa tensão? É muito fácil, né? Se você observar bem, ó, a tensão VF é a mesma tensão que está caindo nesse resistor de 4 kΩ, que é a resistência do meu alarme. Eu vou colocar aqui, ó, é o próprio VF. E como é que eu determino esse VF? É bem tranquilo, ó. Eu tenho uma fonte, simplesmente aqui, e eu tenho duas resistências em série, né? Como se essas resistências aqui estivessem em série. Eu posso aplicar a formulinha do divisor de tensão aqui. Como é que fica então? Então quem que é o VF? Ó, vamos escrever ele aqui. O VF ele vai ser igual a 4 kΩ, vou colocar assim, ó, 4K, formulinha do divisor de tensão, ó, bem tranquilo, né? 4K dividido pela soma das resistências, 4K, peraí, rapidinho, beleza, fiz um K um pouquinho mais bonitinho aqui. Então é 4K dividido pela soma das resistências, que é 4K mais 10K, tá lá no circuito, ó, 4K mais 10K, e isso aí dá 14K, vezes a tensão de entrada, que é 9, certo? Beleza, aí o K vai embora com K, 4 vezes 9 dá 36, então isso aqui deu 36 dividido por 14, e isso aqui dado em volts. E aqui, pessoal, acho que eu deixei assim mesmo, tá? Exatamente, eu deixei assim mesmo, porque isso aí não é divisível, eu posso até fazer aqui, 36 dividido por 14, rapidão, dá 2,571, blá blá blá. Vamos deixar assim para a gente ter uma precisão razoável aí nos cálculos, certo? Beleza, ó, tá calculado aqui o nosso VF. Agora vamos em busca ao VN de T, do VN de T, que é um pouquinho mais chato de se trabalhar. Vamos lá, o VN de T, que está aqui, ó, ele tem essa forma, é um circuito de primeira ordem, não precisa ficar deduzindo equação diferencial nem nada. Então, ó, ele tem essa forma aqui, ele é um A que multiplica o exponencial de menos T dividido por RC. Ou, vou colocar assim, ó, menos T sobre tal, onde tal é igual ao produto da resistência pela capacitância. Pessoal, qual que é a grande vantagem aqui, né? Por que isso é interessante você usar lá o método da resposta completa, lá, enfim? Porque eu posso, o que se observa aqui quando vai deduzir, quando nós estamos deduzindo as equações diferenciais, é que a resposta natural do circuito, o VN de T, ela não depende das fontes independentes do circuito. E isso é muito bom. Por quê? Porque isso vai me permitir desativar as fontes, se tivessem mais de uma, por exemplo, né, aqui só tem uma, então isso vai me permitir desativar as fontes contínuas, as fontes independentes do circuito, né, as funções forçantes aí do circuito. Perfeito? E agora fica bem mais fácil analisar, né, quem é o VN de T. Vamos colocar aqui, ó, quem é o VN de T? A expressão temporal VN de T, que é a tensão no capacitor ali. Só a resposta natural, né? Não é a resposta completa, é só a resposta natural, o transiente de energia. E beleza, pessoal, o que está faltando aqui, ó, agora para a gente deduzir essa formulinha, né, para jogar aqui? Precisa deduzir a equação diferencial? Obviamente que não. Vejam, eu só preciso calcular, a única coisa que está faltando aqui, ó, é eu calcular quem que é essa resistência R aqui, ó, que vai na constante de tempo. Quem é essa resistência R? E aí, pessoal, ó, aí é um truque para você, né? A resistência R é a resistência que os terminais do capacitor estão enxergando, tá? Qual é a resistência equivalente que os terminais desse capacitor estão enxergando? Se você observar bem, ó, é o paralelo de 10K com 4K, tá bom? Não é nem 10K e nem 4K, é o paralelo dessas duas resistências, beleza? Então é isso que o capacitor está enxergando. E aí a gente tem que tirar esse paralelo, aí não vai ter muito jeito.
Eu já fiz isso, ó, só para a gente facilitar um pouco aqui, eu já fiz esse... Na verdade, eu não fiz o cálculo, tá? Eu deixei ele meio que em stand-by aí, ó. Esse paralelo, ele vai dar 14K dividido por 14, tá certo? Que é, você vai fazer o produto pela soma, né? 14K vezes 10K dividido por 14K mais... 14K não, né? 4K, perdão. É o paralelo, 14K já dá direto, mas é 4K vezes 10K dividido por 4K mais 10K. É o produto dividido pela soma, certo? É o paralelo. Então o R aqui, ó, já vou colocar aqui pra gente, ó. O R, ele vai valer 40K, que é 4K vezes 10K, né? Dividido por 14. E aí você corta um K lá de baixo, fica 40K aqui em cima. É esse valor aqui que o capacitor está enxergando, né? A resistência equivalente que vista em seus terminais. Perfeito. Dado isso, pessoal, quem que é o tal? O tal para esse circuito é R vezes C. Então, é essa resistência aqui, que é 40K. Isso aqui vai dar 40K dividido por 14, vezes a capacitância, que é 80 micro. Isso aqui é 80 micro. Só lembrando aqui, ó, o K é 10 ao cubo e o micro é 10 a menos 6. Se você fizer esse cálculo aqui, deixa eu ver se eu já fiz esse cálculo. Eu não deixei ele, novamente não vai dar o número certinho, né? Isso aqui deu 3.200, vou colocar assim, ó, 3.200 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10, vou melhorar um pouquinho essa letra aqui que está horrível, vezes 10 elevado a menos 3, e isso aqui tudo dividido por 14. Perfeito. E aí, beleza, pessoal, o tal está calculado aí. Só que se você olhar para a fórmula, né, a formulinha aqui em cima, ó, essa formulinha não está aparecendo tal aqui, né? Está aparecendo 1 sobre tal. 1 sobre tal que multiplica menos t. Então vamos calcular esse 1 sobre tal aqui e de fato esse cara vai dar certinho. Ó. Se você calcular o 1 sobre tal, é só inverter, né? Só inverter o que tá, o tal, que é a constante de tempo do circuito que está ali em cima. Se você inverter isso aqui, vai dar exatamente 4,375. E a unidade do tal é segundo e a unidade do 1 sobre tal é segundo a menos 1. Vou colocar aqui as unidades, ó, segundo e segundo a menos 1. Portanto, pessoal, a resposta natural desse circuito, ela é dada por isso aqui, ó, o Vn de t. Quem que é o Vn de t? Ele vai ser igual a 1A, que é a constante arbitrária, vezes o exponencial de menos t sobre tal, e 1 sobre tal ali no caso deu 4,75, então isso aqui é menos 4,75, que multiplica o tempo. Certo? Isso aqui, essa é a expressão da resposta natural apenas do nosso circuito. Isso aqui dado em volts, né? Perfeito, pessoal. Agora obtivemos a resposta natural, que está aqui, ó, deixa eu marcá-la para você rapidinho. Está aqui a nossa respostinha natural. E já obtivemos também a resposta forçada. Vamos lá, vamos obter agora a resposta completa desse circuito. Quem que é o VC de t? Que é o Vn de t, que nós acabamos de obter, mais o Vf de t. O VC de t, ele vai ser igual a A vezes o exponencial de menos 4,75t. Então é 4, vai anotando aí comigo, ó, 0,375t. Mais a resposta forçada, que deu quanto? Deixa eu ver aqui rapidinho. A resposta forçada deu 36 sobre 14, né? Então é 36 dividido por 14. Perfeito. O que está faltando aqui, né? Só está faltando agora eu determinar quem que é esse A aqui, ó. Quem que é essa constante arbitrária, que é a constante que está multiplicando o exponencial. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu faço isso olhando para a condição inicial do circuito. E como é que me diz a condição inicial, né? Ela me diz que a tensão no instante zero no capacitor, eu vou pegar aqui, ó, o VC no instante zero. Qual que era a tensão inicial no capacitor? Aquela história da chave, lembra que eu falei para você? Essa tensão ela valia 0 volts. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou igualar essa expressão aqui a zero e vou substituir o tempo por zero também. E vamos ver no que dá. A expressão toda, né, na verdade, ó, a expressão VC de t aqui. Ó. Eu vou igualar essa expressão a zero e vou substituir o tempo igual a zero também. E vou encontrar o valor de A. Só tem uma incógnita nesse problema. Fazendo isso, ó, vamos fazer aqui. Eu tenho que zero, rapidinho, zero é igual a A vezes exponencial de não sei o que vezes zero. Vai dar E elevado a zero, que é 1, certo? Mais 36
dividido por 14. E daqui facilmente eu tiro que o A é igual a menos 36 dividido por 14. Perfeito. Agora está meio desorganizado aqui, pessoal. Vou voltar aqui para cima ó, e vou colocar qual é a nossa expressão aqui, a expressão da tensão nesse capacitor. Portanto, ó, o VC de T, já escrevendo aqui de uma forma mais bonitinha, esse VC de T ele vai ser igual a 36 dividido por 14, que multiplica 1 menos E elevado a menos 4, fazer um pouquinho melhor esse 4 aqui, vamos tentar, né? 4,375 T. E tudo isso aqui ó, é dado em volts, vou colocar aqui embaixo, só para facilitar. Beleza? Essa é a expressão temporal no capacitor. Aí você pode até falar, pô Guilherme, mas tá, e daí, né? E agora? Eu não quero a expressão temporal no capacitor, eu quero a corrente que está passando pelo resistor. Pois é, qual que é a grande moral da história aqui? Ó? Posso até pegar essa expressão, eu vou deixar ela meio que copiada aqui para mim na memória, eu vou dar um Ctrl C nela aqui, já já a gente vai colar ela no lugarzinho aqui devido. Tá? Beleza, ó, a gente acabou de calcular essa expressão aqui, ó, o VC de T. Só que eu não quero o VC de T, eu quero o IR de T, ó, que eu vou chamar aqui de IR de T, que é a corrente que está passando por esse resistor, que é a resistência do alarme aqui, né? É o IR de T, que está bem aqui. Como é que eu obtenho essa corrente, pessoal? Não é muito difícil de enxergar. Não é muito difícil de enxergar que esse resistor do alarme está em paralelo com o meu capacitor. Se eles estão em paralelo, as tensões são iguais. Então, portanto, ó, posso afirmar para você que a tensão VC que está caindo no capacitor também está caindo aqui no resistor. Está aqui o nosso VC de T. E sim, eu posso usar a lei de Ohm para determinar a corrente em função da tensão, usando o resistor claramente. E portanto, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que, usando a lei de Ohm, qual que é a nossa expressãozinha? Então, ó, o IR de T, vou escrever aqui embaixo, ó, o IR de T, quem que ele vai ser? Ele vai ser igual ao VC de T, que é V sobre R, né? VC de T, dividido pela minha resistência, que é 4K. E portanto, ó, só colocando naquela expressão agora, só para a gente facilitar um pouco aqui, vamos dar uma remodelada nela aqui rapidão. Ó. Só pegar esse termo rapidão. Peço aí a paciência de vocês. Eu vou apagar isso aqui, só vou deixar o exponencial. Vai ficar assim, né, pessoal? Ó, dividindo por 4K aquela expressão, ficou 36, que divide aqui 14 vezes 4K, né? Dá 56, mas eu vou deixar assim, ó. 14 vezes 4K vezes o exponencial. Agora sim ficou mais bonitinho. E essa expressão ela é dada em amperes, certo? É uma corrente. Perfeito. Nós acabamos de obter aqui a expressão que me permite calcular a corrente que está fluindo ali pelos terminais daquele resistor que é o alarme. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa expressão aí, e tirar qual é o tempo que essa corrente demora para atingir os 120 microamperes. Ou seja, eu pego essa expressão, igualo a 120 microamperes e descubro o tempo T1, que era aquele tempo que estava ali em cima. Beleza? Vamos fazer isso, pessoal. Vamos lá, ó. Sem muita preguiça aqui. Então eu tenho que 120, vamos lá. Calculando o T1, eu tenho que 120 vezes 10 elevado a menos 6, 120 vezes 10 elevado a menos 6, 120 microamperes. Esse cara aqui, ele vai ser igual a 36. Agora vai ser bem saco, né, copiar isso aqui tudo de novo, mas não tem muito jeito. Vamos lá, 14 vezes 4K. Isso aqui que multiplica 1 menos E elevado a menos, vamos lá, menos 4,375. 375, né? 375 vezes o valor de T1, que é o tempo que eu tenho que achar. É exatamente esse cara aí que eu tenho que encontrar, pessoal. Eu tenho que encontrar o T1, que é esse tempo aqui, ó. O T1 é o tempo que demora para a corrente atingir 120 microamperes. Certo? Como é que eu encontro esse tempo? Aqui não tem muito jeito, é cálculo, né? Calculeira chata aqui, pessoal. Vamos lá, vamos começar a desenvolver isso aqui. Primeira coisa, ó, vou pegar esse termo todo aqui, vou passar o 14 vezes 4K, eu passo esses dois termos aqui de baixo, multiplicando para o outro lado da expressão, e aí depois que eu fiz isso,
eu vou passar esse 36 aqui dividindo. E fazendo esse cálculo, eu já fiz, né, para a gente não perder tanto tempo, eu cheguei no seguinte valor, ó, eu cheguei nesse valor aqui. Ó, nós temos que 0, vamos lá, 1867, faz aí na sua casa para comparar aí, deixa nos comentários, 0,1867, e isso aí vai ser igual a 1 menos E elevado a menos 4,375 vezes o tempo, e está lá. Perfeito. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer, né? Vamos lá, bem chato, ó. Pego esse 1, tá vendo aqui? E passo ele subtraindo para o outro lado. E já multiplicando a expressão por menos 1, você vai chegar na seguinte expressão, né? Eu vou ter isso aqui, ó, que 0,81, vamos lá, 8134. Estou aproximando, tá? Esses números não são exatos. Isso aqui vai dar igual a E elevado a menos, vamos lá, 4,375 vezes T. Aqui T1, né? A rigor aqui T1. Deixa eu completar rapidinho aqui onde eu não coloquei T1, perdão. Vamos colocar T1 aqui, só para a gente deixar bem bonitinho. T1. Beleza, pessoal. Agora, como é que eu saio dessa expressão aqui, né? Acho que muita gente tem dúvida de sair disso aqui. Vejam que, para sumir com aquele exponencial, eu posso aplicar a operação inversa dos dois lados da expressão. E a operação inversa aqui para a gente é o ln, tá certo? Então, aplicando ln dos dois lados da nossa expressão, você vai chegar no seguinte, ó. Eu tenho lá aqui ln, vamos fazer passo a passo aqui, aí no próximo cálculo a gente faz um pouquinho mais rápido, né? Então, ln de 0,8134, esse cara aqui vai ser igual a ln, que eu vou fazer um pouquinho maior, ó. Ou melhor, vou um pouquinho mais para cá também. Isso aqui vai ser ln daquele troço todo ali, ó, de E elevado a menos 4,375t. É aqui T1, né? Só para a gente não perder aqui. T1. Beleza. Agora, olhando para o lado direito dessa expressão, notem, né, que aqui a gente pode aplicar aquela propriedade básica de logaritmo. O expoente aqui, ó, ele pode passar para fora multiplicando. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma. Ó. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui é igual a ln. Então é menos 4, vamos lá, menos 4,375t vezes ln de E. Tá aqui, ó, vezes ln de E. E isso aqui, só dar um copy-paste aqui do lado esquerdo também, só para a gente deixar igualado aqui. Perfeito. Agora, pessoal, o que eu vou fazer, né? Vejam que aqui, nesse lado aqui direito da equação, ln de E, quanto que dá ln de E? Ln de E dá 1. Só lembrando, né, que o ln é o logaritmo da base E. Na base E, onde E é o número de Euler, enfim. Certo? E ln de 0,184, você vai usar essa calculadora para fazer. Eu já fiz o cálculo aqui, ó, deu menos 0,207. Vamos lá. Então eu tenho aqui, né, que menos 0,207, isso aproximado. Isso aqui é igual a menos 4,375t. E, portanto, na verdade o T1, né? Estou esquecendo aí toda hora. Me perdoem aí, pessoal, é bem confuso, tá? Vamos lá. Quem que é o T1? Portanto, é só passar o 4,375 dividindo. Então o T1 ele vai ser igual a menos 0,207 dividido por menos 4,375. E esse T1 vai dar aproximadamente aí, eu já fiz o cálculo aqui também, deu 47,22. 47,22 milissegundos. Ou seja, qual que é a interpretação disso, né? Quem que é esse T1 aí? Supondo que a resistência variável vale 0, T1 é o tempo que a corrente naquele resistor, no alarme, demora para atingir os 120 microamperes, ou seja, é o tempo que ela demora, que o alarme demora para disparar. Certo? Demorou aí, vai demorar aproximadamente 47,22 milissegundos. Essa é a ideia. T1 calculado, pessoal. Agora, cara, é um saco. Né? O exercício já está tudo feito aqui. Só para a gente cumprir tabela agora, vamos fazer tudo exatamente a mesma coisa, a mesma ideia, só que considerando o tempo aqui, o resistor R, a resistência R, valendo 6 kΩ. É exatamente o mesmo procedimento. Agora, vamos acompanhar aqui, pessoal, como é que ficou o nosso circuito, né? Se R
está valendo agora 6 kΩ. Vocês concordam comigo que a corrente que está passando aqui pela resistência de 4 kΩ, que é o alarme, é a mesma resistência que está passando aí pela resistência R, que vale 6 kΩ? Está em série, né? As duas resistências estão em série. Então, isso me permite... Quer ver? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar, só para a gente facilitar um pouco aqui, ó, o valor da resistência R. Vou trocar ela por um fio aqui e já vou tirar essa associação em série, certo? 6K mais 4K vai dar 10K. Belezura? Perfeito. Agora sim, vamos analisar o nosso probleminha. Ó, com uma resistência de 10K, qual que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é calcular, ou melhor, vamos voltar uma rapidinho aqui, que eu já pulei um passo. Mas, novamente, né, voltando aqui, ó, o nosso objetivo vai ser calcular a corrente que está passando por esse novo resistor aqui, que é o resistor de 10 kΩ. Eu vou chamar novamente aqui de IR de T, certo? Só que para calcular essa resistência, eu vou precisar saber qual que é o valor da tensão nesse capacitor, que eu vou chamar aqui de VC de T, e aí, novamente, toda aquela história chata para calcular essa bendita tensão aqui, porque é a mesma tensão que está caindo nesse resistor de 10 kΩ, e aí, a partir, usando o lei de Ohm no resistor, se eu tiver a tensão, eu consigo descobrir a corrente. Legal? Vamos lá, então. Agora sim, vamos passar aqui para o nosso objetivo. Ó. Eu tenho que calcular aquela tensão, né? A tensão, novamente, eu tenho que quebrar em duas parcelas, resposta natural e resposta forçada. E vamos lá. Aqui, ó, vamos calcular primeiro a resposta forçada. Eu faço o T tendendo para infinito, o capacitor, o circuito entra em regime permanente de corrente contínua, e aí eu posso abrir o circuito porque o capacitor se comporta como um circuito aberto, e eu tenho que obter essa tensão aqui, ó. Na verdade é o VF, perdão. E aqui, pessoal, já dá para fazer de cabeça, né? Quem que é esse VF? O VF é a tensão que está caindo no resistor de 10 kΩ. Tá aqui, ó. O VF está aqui para gente, ó. Essa tensão aqui. Só que notem que isso aí é um divisor de tensão, um divisor resistivo, onde as duas resistências são o quê? São iguais. Então a tensão ela vai ter que se dividir igualmente entre as duas resistências. Então eu não preciso nem fazer cálculo aqui, ó. O VF de cara, o nosso VF, ele vai valer quanto? O VF ele vai valer 9 dividido por 2, que é 4,5 volts. Tá aí o valor de VF. Muito mais fácil de ser calculado. Passando aqui para o próximo, vamos lá. Vn de T. Quem que é o Vn de T? Agora é um pouquinho mais chato, né? Escrever aqui, ó. O Vn de T tem essa cara, ó. A vezes o exponencial de menos T sobre tal, onde o tal vai ser diferente do tal passado, porque eu alterei a resistência, tá certo? Vocês vão ver isso aqui no cálculo já já, onde tal, novamente aqui, é o produto da resistência vezes a capacitância. Esse circuito aqui é o circuito linear, aqui, enfim, né? A resposta natural não depende da fonte. Posso desativar essa fonte daqui, ó. Desativo a fonte do circuito, troco aí a fonte por um curto-circuito simplesmente. E aí, quem que é a resistência R, né, pessoal? A resistência R aqui, da constante de tempo, é simplesmente o paralelo dessas duas resistências aqui de 10 kΩ, ó. Porque a resistência equivalente que entra na constante, ela é a resistência que os terminais do capacitor estão enxergando. Beleza? E é muito fácil, né? 10K paralelo com 10K vai dar simplesmente 5K. Então o R aqui pra gente, ó, vou colocar ó, o R aqui pra gente, quanto que ele vale? Ele vale 5 kΩ. Perfeito. Dado isso, quanto que vale o tal? O tal ele vai valer 5K vezes 80 micro, que é o valor da capacitância. É igual a 80 micro. E isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar... Nossa, eu coloquei 50 aqui, perdão. Ó. É 5K. Falei 5 e coloquei 50. Foi mal aí. Vamos lá. 5 vezes 8 dá 40. 40 com um 0, 400. K corta com micro. Sobrou aqui um 10 a menos 3, né? Sobrou aqui um 10 a menos 3. E tá aí o nosso tal, que é a constante de tempo do circuito. E então, 1 sobre tal, que é o que aparece na fórmula, quanto que é? É o inverso disso. E se você calcular esse inverso, pessoal, não tem muito segredo não. É só fazer 1 dividido por isso, né? Isso aqui vai dar 2,5. Então, 1 sobre tal é 2,5 segundo a menos 1. Tá aí. Belezura, pessoal, belezura. Agora, finalmente, né, vamos escrever aqui o Vn de T. Ó. Quem que é o Vn de T? O Vn de T ele vai ser igual a vezes o exponencial de menos 2,5t, e é claro que isso aqui é dado em volts.
Perfeito. Bom, já descobrimos a resposta natural, a resposta forçada. Vamos em busca da resposta completa. Quem que é a resposta completa? Ela vai ter essa forma aqui, né? A vezes o exponencial de menos... Eu ia colocar 4 aqui, não. Agora mudou para 2,5. Notem que mudou, né? A outra constante era 4,375. Essa aqui mudou para 2,5. Notem que mudou a constante de tempo, de fato. Isso aqui mais 4,5. Isso aí dado em volts. Nós sabemos, né, que pela condição inicial, o VC no instante zero varia 0 volts. Substituindo nessa expressão, igualando ela a zero e substituindo o tempo por zero, você vai ter isso aqui, né, que o VC, ou melhor, que zero, que é o VC de t no instante zero, é igual a A vezes 1, porque é exponencial, aí e elevado a zero, né, e elevado a zero, mais 4,5, e é claro que o A aqui, o A deu menos 4,5. Está aqui, ó, menos 4,5. E portanto, pessoal, só para a gente finalizar, ó, colocar aqui em cima novamente, ficou um pouquinho desorganizado, mas acho que dá para entender, né? Quem que é o VC? O VC de T. O VC de T, ele vai ser igual a 4,5, então é 4,5, que multiplica 1 menos E elevado a menos 2,5T. E isso aqui é dado em volts. Tá aqui, ó. Isso aqui é dado em volts. Vou pegar essa expressão mais uma vez aqui, porque como no outro item, ele não pediu a expressão da tensão no capacitor, tem a ver aqui com a corrente que está passando por aquele resistorzinho que está ali. Beleza, ó, acabamos de obter essa expressão aqui, ó, o VC de T, considerando aí o R igual a 6 kΩ. Agora, pessoal, o que eu preciso? Novamente, eu sei que a tensão, o resistor de 10K aqui está em paralelo com esse capacitor, então o VC vem para cá também, e eu estou interessado em descobrir quem que é esse IR aqui, ó. Quem é o IR de T. E aí, por lei de Ohm, eu posso dizer, né, afirmar aqui, que o IR de T, vamos escrever aqui, ó, o IR de T, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao VC de T, que é a tensão no capacitor, que é a mesma tensão que está caindo no resistor, dividido pela resistência, no caso aqui 10K, vou colocar aqui, 10K, e isso aqui é igual, agora sim, né, vamos pegar a formulinha dali de cima, para a gente não ter que ficar escrevendo isso aqui toda hora. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui em que eu apago aqui, deixa eu apagar esses termos aqui, e aí eu pego esse termo bonitinho, legalzinho aqui pra gente, e divido ele por 10K, né? Aí já sai belezura a nossa expressão. É isso aqui dividido por 10K. Essa é a expressão matemática do novo circuito, vamos dizer assim, com a nova constante de tempo. Beleza, pessoal. Agora, como é que eu calculo o T2, né? Novamente, ó, o tempo lá que demora para a corrente atingir 120 microamperes, considerando o resistor de 6 kΩ. Eu igualo a expressão, eu vou pegar essa expressãozinha aqui, ó, e vou igualar ela a 120 microamperes. Vamos lá. Então eu tenho aqui que 120 vezes 10, vai copiando aí no seu caderno, elevado a menos 6, vai ser igual. E aí só para a gente facilitar um pouco aqui, ó, vou pegar a expressão aqui rapidinho, né, e vou colar ela aqui, ó. 120 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a isso aí. E aí no lugar de t, que está aqui, ó, é o tempo, né, a gente quer calcular esse tempo aqui, eu vou substituir isso aqui por T2, tá? Igual exatamente nós fizemos lá com o T1. Beleza? E faltou mais uma coisa aqui, né? Peraí, me desculpem, ó, isso aqui é uma corrente. Só voltando aqui, me perdi, pessoal. Isso aqui é uma corrente, né? Eu dei copy-paste lá, acabou vindo a unidade aí também. Isso aí é dado em amperes. Beleza, agora eu tenho que calcular esse T2. Qual que é o procedimento? Vou pegar esse 10K, passo ele multiplicando, depois eu passo 4,5 dividindo, e se você fizer isso, você vai chegar no seguinte resultado, pessoal. Já fiz esse cálculo para a gente não perder tanto tempo. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,2667. E isso aqui é igual a esse termo aqui, né? Ó, 1 menos E elevado a 2,5 vezes o T2. Deixa eu tirar os parênteses para ficar um pouquinho melhor. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse 1, vou mandar para o outro lado, ele passa subtraindo, e aí você vai ter esse resultado aqui, ó. Nós temos que, vamos ver,
2,67 dá 0, então isso aqui dá 0,733734. E isso aqui é igual a E elevado a menos 2,5T. 2,5T2. Perfeito. Qual que é a saída? A saída é aplicar LN, né? Aplico LN dos dois lados dessa expressão. Então eu tenho exatamente isso aqui, ó, que LN, fazer aqui, LN de 0,7334, LN disso tem que ser igual, e eu já vou escrever direto aqui, tá, pessoal? Menos 2,5, deixa eu melhorar um pouquinho aqui, ó, menos 2,5 vezes o tempo, vezes LN de E. Já fiz meio que depressa aqui, só para a gente ganhar um certo tempinho. LN de E é exatamente 1. Exatamente 1. E, portanto, quanto que vale o T2? O T2, vou escrever ele bonitinho aqui pra gente, ó, o T2, ele vai valer LN, eu já coloco o valor aqui para você, ó, LN de 0,7334 dividido aí por 2,5. Tá? 2,5. Esse LN aqui, pessoal, eu já fiz o cálculo também, é só você jogar aí na sua calculadora, né? Esse LN aqui deu, vamos ver, menos 0,310, tá? Menos 0,310. E ali embaixo tem um menos também, né? Porque é menos 2,5, menos 2,5. E isso aí, claro, é um tempo. O tempo ele tem que dar positivo. Não tem o mínimo sentido dar um tempo negativo, né? E isso aí deu aproximadamente 124,1 milissegundos. Nossa, cara, nem sei quanto tempo demorou esse exercício. É mais trabalho braçal do que pensar no que tem que fazer, né? Porque pensar a gente pensou no começo. Aí depois fomos em busca dos cálculos, em busca do mundo feliz. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.